Salve, muito boa noite. Nós estamos hoje aqui no Frente a Frente falando da campanha da fraternidade e o início da quaresma. Não está hoje aqui a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Ela está numa licença, mas volta na semana que vem. Nós já temos um encontro marcado aqui para a semana que vem. A Denise estará de volta a essa mesa redonda. Hoje aqui o Dom Valmor, que é secretário-geral da CNBB. Dom Valmor, eu comecei aqui o programa falando da quaresma, né? E a quaresma, por ser um tempo de reflexão, de compreensão de nós mesmos e olhando em volta, né? Olhando o nosso irmão, a nossa religiosidade, qual é o real sentido da quaresma e por que nós cristãos temos esse prosseguimento na quaresma, fazemos de novo, né? Toda esta Via Crucis de Jesus. Você me faz me lembrar de mandar um abraço para Dom Valmor, lá em Belo Horizonte, o presidente da conferência. Ah, sim, foi muito bem. É bom, a gente manda um abraço para ele, que ele nos está acompanhando, e os demais irmãos bispos e outros tantos, né, que estão nos acompanhando. Mas sabe... Lá de Caxias, do Maranhão. Ah, Dom Sebastião. Dom Sebastião. Sebastião Duarte. Um abraço do fundo do coração a Dom Sebastião, que mandou aqui uma mensagem, e aos demais também. Mas voltando para a quaresma, Zé Maria, a quaresma é um ato religioso, é um tempo religioso, um tempo litúrgico. Mas eu aprendi muito cedo na vida a ver a quaresma como um tempo humano. Todos nós precisamos de quaresma, enquanto aquele tempo, você já falou isso algumas vezes, de interiorização, de deixar de lado, de abrir mão daquilo que não é necessário, daquilo que é adereço, para focar, ter foco no que efetivamente vale a pena. Inclusive, ou principalmente, onde nós precisamos mudar, transformar, corrigir na nossa vida. Porque de toda a criação, se você parar para pensar, o Criador, só ao ser humano deu liberdade. Só ao ser humano, o Criador deu essa chance, essa condição de mudança de vida. Então, a beleza da quaresma... E cá entre nós, se me permita, só um último detalhe. O mundo hoje, como um todo, precisa de quaresma. O mundo hoje precisa parar e refletir o que está acontecendo. E eu não me refiro só à guerra na Ucrânia. Pensa na devastação ecológica, pensa na destruição ambiental, pensa no número de, aí sim, refugiados, pensa nos famintos e tantas outras situações. Ficaríamos aqui um bom tempo. E quarta-feira de cinzas, hein? Por que as cinzas? Lembrando que um dia nós vamos dar contas a Deus daquilo que nós dele recebemos. E também um renascimento. Lembra que és pó e ao pó voltarás. Então, já que somos pó, nada de muita vaidade, de muita prepotência, mas, acima de tudo, humildade e fraternidade, dá até para rimar. E aí o renascimento, enquanto renascimento interior. Quer dizer, você contemplando a pedagogia das cinzas, é o único dia no ano litúrgico, em que a igreja nos coloca as cinzas. É uma chance para lembrar, olha, essas cinzas que você hoje recebe, um dia você vai ser essas cinzas. Então, vamos com calma. Não é um sacramento obrigatório, né, para o católico? Não, é um sacramental. Agora, é bom que, junto com as cinzas, vivamos aquilo que o Evangelho de hoje diz. A oração, o jejum e a esmola, como diz o Evangelho de hoje. Não numa lógica de autorreferencialidade. Eu faço jejum, olha como eu estou mais magrinho, eu dou a esmola, olha quanto eu contribuo. Ou então, como diz o Evangelho, rezar em praça pública. Os fariseus, né? Está lá no texto do Sermão da Montanha. É nesse sentido, a gente parar e perceber. Eu faço esse esforço como uma boa comparação com as academias físicas. Você faz o esforço para conseguir o bem-estar corporal. Você faz e vive a quaresma para um bem-estar espiritual, integrando corpo e alma, educação integral, humanista e solidária. Perfeito. Padre, qual o motivo do lançamento da campanha da fraternidade exatamente na abertura da quaresma? É uma coincidência ou é proposital?
não é coincidência, né? Basta a gente lembrar a história da campanha da fraternidade. Ela surge no final dos anos 1950, início da década de 1960, num movimento que infelizmente ainda não é muito conhecido como deveria, que é o famoso movimento de Natal. O que é o movimento de Natal? Diversas iniciativas pastorais que aconteceram na Igreja Particular de Natal, no Rio Grande do Norte, que deram início a bons processos que perduram até hoje, como, por exemplo, as comunidades eclesiais missionárias, como nós as conhecemos hoje, também nasceram nesse contexto, as escolas radiofônicas, o movimento Educação de Base, que com essa preocupação com a educação popular também nasce dentro do movimento de Natal, e a campanha da fraternidade, que é essa iniciativa que 3 padres responsáveis pela Caritas Nacional naquela ocasião, eles tiveram essa iniciativa. Olha, é preciso pensar em ações que também tornem a Caritas autossustentável, sem ficar dependendo muito de recursos estrangeiros. Lembrando que naquele contexto, o povo, sobretudo nordestino, marcado pela seca, pela fome, a segunda fase do êxodo rural, precisava então de ações de fraternidade. O nome é muito sugestivo, uma campanha que não nos deixa esquecer que somos todos irmãos e irmãs. E a primeira edição, então, acontece na Arquidiocese de Natal, onde era administrador Dom Eugênio Salles, que era o assistente eclesiástico da Caritas. Então ele abraça essa iniciativa e a primeira edição acontece na cidade de Nísia Floresta, uma paróquia com uma característica muito especial. Naquela ocasião era conduzida pelas irmãs missionárias de Jesus crucificado. E aí vem a primeira edição, acontece no período quaresmal, pois um coração que se converte jamais será indiferente aos irmãos e irmãs. É esse transbordar, nessa interioridade, não fica restrita a si, mas ela se torna solidariedade, uma solidariedade guiada pela fé. Muito bem. Dom Joel, eu queria fazer uma provocação para o senhor aqui, mas assim, no melhor sentido possível. A campanha da fraternidade fala em educação e os senhores pregam uma educação com um sentido, uma educação com uma tendência religiosa e uma tendência, por que não dizer, também política, né? E isso está exatamente na contramão do que pregam alguns integrantes do governo, o Ministério da Educação, e se fala numa prática de educação asséptica, onde colocaria na porta deveres do professor onde ele não poderia colocar. Quer dizer, não há uma contradição, quer dizer, o conhecimento já levando a educação, que pode ser uma educação política, levar para a esquerda, levar para a direita, quer dizer, isso não é incompatível? A democracia é o regime em que as diversidades existem e coexistem. Sim. O grande segredo é essa coexistência. Então, nesse sentido, a igreja tem a sua proposta de educação, e eu vou me tornar repetitivo, humanismo integral solidário. A gente vence um pouquinho pelo cansaço ao dizer o refrão. Mesmo que outros digam o contrário, a igreja mantém, porque a sua origem é a origem do Evangelho. É claro que no mundo confuso, no mundo, vou usar a expressão de Dom Valmor, que experimenta uma fortíssima virada civilizatória, é como se você estivesse se afogando. Você se agarra na primeira coisa que vem. Então boa. Pode ser um cipó falso. Você usou uma palavra importantíssima, asséptico. Quer dizer, é importante ser ético, mas cuidado com a confusão entre asepsia e não relacionalidade. Quer dizer, ou seja, é assim que nós acreditamos e é assim que vai ser. A escola, a família, a sociedade, os grupos sociais, para usar uma expressão bem ampla, precisam ser espaços em que José Maria pensa de um jeito, Patrick pensa de outro, Joel pensa de outro, mas acima das nossas diferenças está, para quem é religioso, o próprio Deus, e mesmo não sendo religioso, está a condição humana. E se você não gosta dela, Papa Francisco lembra, nós todos habitamos a mesma casa comum. Então precisamos juntar e integrar. Pode ser que um vá para um lado, tenda para um lado, para o outro, mas vamos juntos e não impor um jeito de ser. Dentro desse conceito, né, de que cada pessoa que convive nessa casa tem uma ideia, a CNBB, o senhor diria que ela é esquerda ou de direita? Como é que o senhor classificaria, ou média, geral, como é que seria a CNBB? Nós hoje somos, considerando os eméritos, quase 470 bispos.
Então você pensa o que é que pode ser cada uma das cabeças no jeito de pensar. Essa classificação entre esquerda e direita, ela aposta muito na divisão, na polarização, na separação. Eu prefiro acreditar naquilo que de fato a CNBB se propõe a ser nesses 70 anos, uma instância de comunhão. É claro que alguns bispos vão simpatizar com uma tendência, outros vão simpatizar. Eu fiz essa pergunta, na verdade, exatamente para dar essa explicação, né? Porque há esse conceito de que a CNBB é isso, é aquilo, não existe, né? Imagina nós dois aqui. Quer dizer, existem bispos progressistas? Sim, existem. Existem bispos liberais? Sim. Existem bispos centristas? Sim. Não é isso? Agora, todos unidos na mesma igreja e em comunhão com o Papa Francisco. Quando você sai da comunhão com o Santo Padre, quando você sai da comunhão com a igreja, aí nós vamos ter um problema. Nem todos vestem a mesma roupa, nem todos leem a sociedade nos detalhes do mesmo modo, mas o evangelho é o mesmo, a doutrina social é a mesma. O que é interessante é você dizer assim, a igreja é de direita, o bispo fulano tal é de esquerda. Olha nós dois aqui. Fisicamente falando, eu sempre serei à esquerda, você sempre será à direita. Quer dizer, é um pouco olhar a partir do lugar em que você está e não perceber que não é nem direita nem esquerda. Mas aí é que está o desafio. Mas existe esse debate interno na CNBB? A gente conversa, mas não teoricamente, em nível teórico. Vamos aos pontos concretos. Olha, sobre educação, o que a gente tem a dizer? Aí existe um princípio que nos orienta e que está presente o tempo todo, em cada conversa, em cada assunto. Preparação da campanha do diálogo, da campanha da educação, possivelmente 2023, tema da fome, que é já discernido, já escolhido, já em processo de preparação. A gente vai escolhendo, mas não é alguma coisa que nos incomoda tanto quanto incomoda algumas pessoas que ficam preocupadas e no seu limitezinho, no seu espaço muito estreito, tentando ver que o mundo é preto ou branco, é direita ou esquerda. O mundo ele tem mais cores. E aí a gente tem que formar o arco-íris. Tem cores e nuances, né? Olha, um programa muito bom, uma mesa redonda muito boa aqui. Vou repetir que a Denise não está aqui porque está à licença, mas estará na próxima semana. Muito boa noite, Padre Patrick. Foi muito boa aqui a sua explicação, a sua fala sobre a campanha e sobre os detalhes, né, dessa campanha. Obrigado. Eu que agradeço, José Maria, e eu penso que ainda essa última provocação que você nos faz, ela se torna pertinente uma oportunidade para que a gente possa reconhecer qual é realmente a razão de ser da conferência. Comunhão, né, sinodalidade, né, essa palavra que tem vindo agora, sobretudo com o Papa Francisco, e missão, né? É uma instância de colegialidade do episcopado com um foco muito claro, né? O anúncio do Evangelho no tempo presente, em comunhão com a doutrina social da Igreja e aquilo também que o Papa Francisco tem nos conduzido aí de forma muito preciosa. E eu agradeço fazendo um convite para todos que nós possamos assumir com alegria a campanha da fraternidade e que toda essa discussão, que todo esse período quaresmal nos ajude a falar com sabedoria, ensinar com amor, recuperar o bom senso que parece perdido no tempo presente, para que nós possamos crescer ainda mais em vista da fraternidade humana e de humanismo solidário. Muito obrigado. Perfeito. Dom Joel, muito obrigado. O senhor, no dia cheio desse, ter vindo aqui ao Frente a Frente falar com o nosso público. Obrigado, muito boa noite. Eu é que agradeço, Tia Maria. Passa rápido, né? Meu Deus do céu. Principalmente quando a gente fala, né? Quando a gente esquenta o assunto, que vai tocando em questões fundamentais e cruciais, questões que fazem parte das preocupações das pessoas que amam a igreja, que buscam um Brasil e um mundo, hoje não dá para falar só em Brasil, um mundo melhor, mas o tempo é isso mesmo, não tem jeito, nós vamos tendo que viver. Obrigado, que Deus abençoe você, abençoe toda a Rede Vida e quem nos acompanha. Perfeito, queria fazer um agradecimento especial ao Dom Valmor, que participou aqui no início da nossa conversa aqui nessa mesa redonda, e mandar um grande abraço para Raquel Rocha, lá de Montes Claros, que sempre leva a palavra de Deus e
e sempre está presente. Raquel, um abraço. É isso aí. Muito boa noite, obrigado e até a semana que vem aqui no Frente a Frente.